paz do Senhor, para quem estiver me ouvindo, eu sou o Luiz Paulo. Eu vim aqui trazer mais uma palavra da parte de Deus para todos vocês. No momento eu pretendo contar posso dizer que uma história, uma parábola que Deus me trouxe. Bom, começando com essa parábola, um homem decidiu entrar em uma caverna bem escura, bem suja, atrás de alguns materiais preciosos para ele. E nisso ele entra nessa caverna. Ele entra na caverna muito escura e muito suja, como eu falei, carregando uma lamparina. E por onde ele passava, ele acendia outras lamparinas pela caverna, iluminando o caminho. E quando ele prosseguia, ele encontrou alguns minerais, ouro, joias. E com isso eles arrancavam da pedra. E quando ele finalizou, pegou tudo que ele precisava, ele retornou e saiu para fora da caverna. Saindo, ele voltou para a casa dele, onde ele tinha os materiais necessários para poder cuidar dos materiais. E nisso ele pegou primeiramente um pouco de ouro e refinou esse ouro, aquecendo-o de uma forma muito intensa e arrancando todas as impurezas que esse ouro possui. Em seguida ele pegou as joias, os rubis, esmeraldas, diamantes e os lapidou com perfeição. E por fim ele pegou todos os materiais e forjou todos para que formasse uma coroa, a qual ele usou e continua usando até hoje. Essa é a palavra que Deus me trouxe. Bom, eu vou tentar explicar mais ou menos essa palavra que Deus me trouxe. Primeiramente eu vou trazer um texto bíblico para que todos vocês venham entender o que eu quis dizer com a palavra. Primeiramente eu venho com João 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é do versículo 1 ao 5. Isso aqui está se referindo a Jesus. Jesus como divino, o Verbo, como esse texto diz. Nesse texto aqui demonstra que Jesus ele é a própria luz. Jesus, quando ele chega nas trevas, quando ele se aproxima das trevas, as trevas não têm poder sobre ele. Tanto que nós vemos hoje, a manifestação dessa verdade, assim dizer. Se você pega uma vela e entra num ambiente escuro, a escuridão não vai sufocar o fogo, a luz vai prevalecer sobre o fogo. Da mesma forma, a luz de Cristo prevalece sobre as trevas, o mal, o pecado. Mas tem um versículo em específico que eu queria chamar a atenção dele aqui, o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nisso aqui vem a primeira parte da parábola, onde eu falo de um homem que entra em uma caverna escura. Nisso aqui é a manifestação do quê? De Cristo. Esse homem é Cristo que veio em carne para a terra. Ele veio, entrou num ambiente escuro, porque a terra, sem Deus, a terra estava afastada de Deus. Como eu li aqui eu não li, mas tem um versículo aqui, o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso aqui está se referenciando a um mundo, não um mundo físico, mas as pessoas do mundo que não creem em Cristo. O mundo não conhece a Cristo. Nós só podemos ver Cristo se o Espírito Santo de Deus, se Deus nos permite ver. Que tem também alguns textos da Bíblia que dizem que todos que creem em Cristo, todos que foram salvos por Cristo, foi porque Deus ele os entregou essas pessoas para Cristo. E nisso é manifesto isso. Mas no caso, o mundo em si, ele é essa caverna escura, cheia de sujeira, escuridão, trevas. As trevas em si são o afastamento, são a falta de presença da luz. Então, se a luz é Cristo, a falta de luz é trevas. A falta de Cristo é trevas. E sujeira seria o pecado. Então essa caverna seria o mundo. E Cristo veio como esse homem que eu falei da parábola, emanando a sua luz intensamente. E onde ele passava, onde ele falava do Pai, onde ele falava do Evangelho, ele deixava a sua luz. Ok, então, prosseguindo no
continuar da parábola, Jesus, esse homem, ele veio e arrancou minerais das pedras, arrancou os minerais da caverna. Ok. Aí eu venho com mais um texto bíblico. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nisso aqui, nós vemos que Jesus ele veio e nos arrancou das trevas. O que seriam as trevas? Além dessa caverna escura, as pedras, aprisionada das pedras, pode-se dizer como que o pecado, se aprisionado do pecado, porque o ser humano sem Cristo, ele está preso no pecado. Depois de Adão, o pecado aprisionou o ser humano. E Jesus ele veio, como esse texto fala, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos aproximou dele. Amém? Então, progredindo na parábola, essa parte em relação do arrancar as joias da caverna seria isso. E quando então nós falamos, quando ele pega as joias na parábola e traz para a casa dele, para lapidá-las, isso é o que? Quando Deus ele vem, porque se você for pegar uma imagem de um mineral bruto, ele é muito diferente do que você pode imaginar. Uma barra de ouro, por exemplo, é uma coisa bem sem forma. Ela tem o seu valor, mas ela precisa ser lapidada para ter o valor total dela. Então nisso, e da mesma forma que um diamante, um mineral de ouro, eles têm forma de ser lapidado, forma de ser refinado diferente. O ouro, por exemplo, ele tem que ser lançado no fogo em uma forma específica, aquecida a muitos graus Celsius, para que possa ser arrancado todas as impurezas dele. Em seguida, são feitos alguns processos ali para que ele venha tomar a forma como de uma barra, às vezes até um anel, etc. E o diamante? O diamante é necessário que ele seja, algumas vezes ele tem que ser cortado, às vezes por serras ou até mesmo por lasers. Em certos pontos o diamante ele tem que também, para a lapidação total dele, tem que ser esfregado com outro diamante. E entre outras coisas, o diamante ele necessita de processos bem diferentes do ouro. O que eu quero dizer com isso então, que os processos de lapidação de uma joia são diferentes, e para cada uma é um processo, da mesma forma é uma alma. Deus ele não trata todo mundo como se fosse a mesma coisa. Cada um tem suas diferenças, cada um tem seu valor, cada um tem suas... O que tem no seu interior tem valor. Deus ele tira as impurezas de cada um, ele arranca aquilo que não precisa, ele nos molda para que nós venhamos tomar uma forma agradável a ele, não que nós venhamos ser exatamente iguais. Ele não quer fazer um monte de robozinhos lá que... Não, ele quer usar nossas diferenças a favor do reino. Aí então vem a última parte, quando esse homem faz uma coroa. O que essa coroa é? Uma coroa, vamos pegar a imagem de uma coroa. Que tipo de pessoa normalmente, se vamos dizer que vai usar uma coroa? Normalmente quando nós vemos uma coroa é usada por um rei, um membro da realeza. Então quer dizer que se uma pessoa usa a coroa, sem nenhum tipo de artefato que demonstre realeza, você vê um rei, digamos que você não está vindo um rei na sua direção, você não faz a menor ideia que ele é um rei. Ele não tem nenhum artefato, nenhuma coroa, nenhum tipo de adorno que mostre que ele é um rei. Você vai ver e vai achar uma pessoa normal. Mas se ele está todo trajado conforme, com uma coroa na cabeça, joias pelo corpo, você vai saber que aquilo ali é uma pessoa com posses, uma pessoa com uma condição agradável, assim dizer, um rei. Então o que eu quero dizer com isso? Deus ele quer nos fazer como coroas para Cristo. Em todo tempo, nós temos que louvar a Deus, louvar a Jesus. Não só com palavras, mas em atitudes também. Para que todos quando venham ver a gente, não venham ver nós. Quando eles venham olhar para nós como coroa, eles venham ver ali o Rei dos Reis, Cristo. Então, nisso eu quero só falar mais um texto aqui para complementar. Hebreus 13, versículo 15.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse versículo aqui só nos mostra que nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo, não só com palavras, mas também em atitudes. Porque isso é agradável a Deus, para que todos, quando venham nos ver, não venham ver a nós, mas venham ver Jesus. E não venham ver um Jesus que não tem valor nenhum. Venham ver o Rei dos Reis através de nós. Amém? E para complementar mais um pedacinho, em relação ao fato das joias, por que eu estou comparando as joias com o ser humano? Bom, na natureza, se nós formos observar as joias, a formação das joias, nós não observamos que, por exemplo, uma árvore. O que uma árvore faz de, digamos, se eu adornar uma árvore com joias, o que ela vai ter de valor para a natureza em si? Digamos que de um leão, um lobo ou um pássaro, o que eles vão pegar um diamante? Qual é o valor que esse diamante tem para a natureza em si? O valor é nulo. Os diamantes, os minerais não têm utilidade para a natureza. Mas para o ser humano tem. Um ser humano, se você, por exemplo, entregar um diamante para ele, eu tenho certeza que ele não vai ficar pouco feliz. Ele não vai ficar pouco feliz com essa joia. Por quê? Porque o ser humano deu valor para esses minerais. Todas essas joias, essas pedras preciosas, eles deram valor. Da mesma forma é Deus. Aos nossos olhos, nós nos vemos como pecadores e muitas vezes sujos, longe de Deus. Nós não temos aos olhos naturais valor. Deus nos vê e deu um valor extremo para nós. Tanto que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então saiba de uma coisa, Deus não vê pouco valor em você, Deus ele te dá muito valor. Da mesma forma que um ser humano valoriza muito uma joia, Deus valoriza o ser humano muito mais. Deus valoriza o ser humano tanto que deu o seu único Filho para a salvação de toda a humanidade. Então é praticamente isso que eu quero te falar. Nós somos joias para Deus. Mas o nosso ser interior, o nosso cerne, é como joias para Deus. Mas o nosso corpo, pelo pecado de Adão, ele é imundo pelo pecado, é sujo do pecado. Nós temos que nos afastar desse pecado. E Deus ele quer não matar o nosso corpo, ele quer tirar todo o pecado. Ele quer fazer como esse homem da parábola, lapidar, quer refinar-nos para que nós venhamos glorificar a Deus e alegrar o coração dele como filhos, como servos dele. Amém? Então, se o maligno vir e mentir para você falando que Deus não te dá valor, é tudo mentira do maligno. Deus te ama e te ama muito. Amém? É isso que eu queria te falar então. Eu queria, antes de finalizar então aqui, orar por você. Queria que você colocasse as mãos em posição de receber, que eu vou estar abençoando sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Abençoa essa vida, Pai, que vem estar me ouvindo, Pai. Consola esse coração, Senhor, auxilia ela, Pai. Auxilia, Senhor, em todas as dificuldades. Que ela venha verdadeiramente ser lapidada, Pai, em todo o tempo, para se tornar uma joia, Pai. Uma joia brilhante, Pai. Uma joia que venha reluzir a Tua glória, Pai. Que ela venha sempre se sentir amada, entendendo quem o Senhor é, Pai. Entendendo o quanto que o Senhor a ama, o quanto que o Senhor valoriza essa pessoa. Senhor, Ele peça, abençoe essa vida, Pai. Acalma o coração dela, Pai. Em todo o tempo, Pai. Auxilia ela. É o que eu oro em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter parado para ouvir esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.